Uma mente inquieta, Kay Jamison, parte 13. Meu primeiro dia na escola secundária do Pacific Palisades, que é como de costume para os filhos de militares, foi meses depois do início do ano letivo para todos os outros alunos, me proporcionou as primeiras pistas para o fato de que a vida ia ser terrivelmente diferente. Ele começou com o costumeiro canto ritual da mudança de escola, ou seja, ficar em pé diante de uma sala de aula cheia de perfeitos desconhecidos e resumir a vida em 3 minutos agonizantes. Isso já era bem difícil numa escola cheia de filhos de militares, mas era absolutamente ridículo diante de um grupo de prósperos e sofisticados moradores do sul da Califórnia. Assim que informei que meu pai havia sido oficial da Força Aérea, percebi que poderia ter dito que ele era um furão de patas pretas ou uma salamandra carolinense. O silêncio foi total. As únicas espécies de pais reconhecidos em Pacific Palisades eram as dos que trabalhavam na indústria, ou seja, na indústria cinematográfica. Dos ricos, dos advogados, consultores de empresa, dos empresários ou dos médicos de grande sucesso. Meu entendimento da expressão escola civil foi aprimorado pelas gargalhadas que acompanhavam de imediato meus sim senhora e não senhor aos professores. Durante muito tempo, eu me senti totalmente perdida. Minha saudade de Washington era enorme. Lá eu havia deixado um namorado, sem o qual eu me sentia desesperadamente infeliz. Ele era louro, tinha olhos azuis, era divertido, gostava de dançar e nós raramente nos separávamos nos meses anteriores à minha saída de Washington. Ele foi minha introdução à independência da minha família, e eu acreditava, como a maioria dos adolescentes de 15 anos, que nosso amor duraria para sempre. Eu também deixava para trás uma vida que havia sido repleta de bons amigos, união em família, grande abundância de carinho e risos, tradições que eu conhecia e amava, e uma cidade que era um lar para mim. Mais importante ainda, eu deixava para trás um estilo de vida conservador e militar que conhecia desde minhas lembranças mais remotas. Eu havia feito o maternal, o jardim de infância, uma boa parte do primeiro grau em bases da Marinha ou da Força Aérea. As escolas da 5ª à 8ª série em Maryland, embora não fossem na realidade em bases militares, eram frequentadas principalmente por filhos de militares, de funcionários do governo federal ou de diplomatas. Era um mundo pequeno, aconchegante, enclausurado e pouco ameaçador. A Califórnia, ou pelo menos Pacific Palisades, me parecia bastante fria e escandalosa. Perdi quase totalmente meus pontos de referência. E apesar de parecer me ajustar rapidamente a uma nova escola e conseguir amigos, 2 tarefas relativamente facilitadas por inúmeras mudanças de escola no passado, que haviam criado em mim uma espécie de camaradagem extrovertida. Eu me sentia profundamente infeliz. Passava boa parte do meu tempo em lágrimas ou escrevendo cartas para meu namorado. Eu estava furiosa com meu pai por ter arrumado emprego na Califórnia em vez de permanecer em Washington, e esperava ansiosa por telefonemas ou cartas dos meus amigos. Em Washington, eu havia sido líder da escola e capitã de todas as minhas equipes. Praticamente não havia competição acadêmica séria, e o estudo era repetitivo, monótono e não exigia esforço. A escola em Palisades era outra coisa. Os esportes eram diferentes, eu não conhecia ninguém e demorou muito tempo para que eu me firmasse como atleta. O que era mais perturbador era que o nível de competição acadêmica era feroz. Eu estava atrasada em todas as matérias que vinha estudando e parecia levar uma eternidade para alcançar os outros. Na realidade, acho que nunca alcancei. Por um lado, era emocionante estar ao lado de tantos alunos inteligentes e competitivos. Por outro lado, era diferente.
humilhante e muito desestimulante. Não foi fácil ter de reconhecer minhas limitações, muitas reais em termos de formação e capacidade. Aos poucos, porém, comecei a me adaptar à nova escola. Consegui reduzir a distância acadêmica que me separava dos meus colegas e fiz novos amigos. Por mais absurdo que esse novo mundo me parecesse, assim como eu era a ele, eu, na verdade, passei a gostar dele. Uma vez superados os choques iniciais, considerei a maioria das minhas experiências na escola secundária uma formação notável. Parte dela chegou a se dar na sala de aula. Eu considerava fascinantes as conversas altamente explicativas dos meus novos colegas. Todo mundo parecia ter pelo menos um, às vezes dois, ou mesmo três padrastos ou madrastas, dependendo do número de divórcios na sua casa. Os recursos financeiros dos meus amigos eram de proporções espantosas e muitos tinham uma familiaridade com o sexo que era suficientemente extensa para me fornecer uma base muito interessante. Meu novo namorado, que estava na faculdade, forneceu o resto. Ele estudava na UCLA, onde eu trabalhava como voluntária nos fins de semana no departamento de farmacologia. Ele também era tudo o que eu imaginava querer na época. Era mais velho, era bonito, preparava-se para ser médico, era louco por mim, tinha seu próprio carro e, como meu primeiro namorado, adorava dançar. Nosso relacionamento durou o tempo que estive no segundo grau. E ao olhar em retrospectiva, creio que era mais uma forma de me afastar de casa e do tumulto do que qualquer tipo de envolvimento romântico sério. Também soube, pela primeira vez, o que era ser WASP. Que eu era uma e que, na melhor das hipóteses, não se sabia se isso era bom ou não. Ao que pude descobrir, nunca tendo ouvido esse termo até chegar à Califórnia, ser WASP significava ser quadrada, determinada, rígida, sem senso de humor, fria, sem graça, insípida, com uma inteligência menos do que penetrante, mas sob outro aspecto que era inexplicável, digna de ser invejada. Era e continua sendo um conceito muito estranho para mim. Em termos imediatos, tudo isso contribuiu para uma certa fragmentação social na escola. Um grupo que ia à praia de dia e festas à noite tinha uma tendência ao estilo WASP. O outro, ligeiramente mais informal e cheio de tédio, se inclinava para os interesses intelectuais. Eu acabei me deixando levar de um mundo para o outro, sentindo-me em geral à vontade nos dois, mas por motivos muito diferentes. O mundo WASP proporcionava um vínculo tênue, porém importante, com o meu passado. O mundo intelectual, no entanto, tornou-se a peça de sustentação da minha existência e um forte alicerce para o meu futuro acadêmico. Bom dia.